Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. É sempre uma satisfação voltar a essa casa, uma casa que sempre me acolhe com muito carinho, uma casa que tem uma história robusta no movimento espírita da cidade de Salvador, uma casa que já tem 71 anos, e aproveitando para falar disso da questão do fato de que nós estamos em uma casa histórica dentro da cidade. Hoje, dia 17 de setembro de 2025, estamos completando 160 anos da fundação do primeiro centro espírita do Brasil, por Teles de Menezes, aqui mesmo em Salvador. Então, é uma alegria saber que hoje nós temos essa comemoração também, né? Que inclusive somos muito gratos. Eu digo para vocês de coração aberto, eu não sei o que seria de minha vida se não fosse a doutrina espírita. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não fosse espírita. Se sendo espírita já sou esse sarapatel de coruja, imagine se eu não fosse. Então, por isso, eu agradeço muito, muito, muito a espiritualidade por ter me ajudado, me conduzido a perceber a lógica robusta que essa doutrina nos traz, o esclarecimento, alargar os horizontes, nos dá realmente uma perspectiva. Na noite de hoje, especialmente, nós temos a chance de conversar um pouco a respeito desse tema que é, aliás, um grande tema: ansiedade. Uau! E aí? O que a gente tem a dizer sobre ansiedade? Geralmente, a gente, quando pensa em ansiedade, pensa em algo negativo, algo ruim. É preciso que a gente comece já o nosso bate-papo com uma mudança de foco. Ansiedade é uma emoção como qualquer outra emoção. Ansiedade não é em si boa nem ruim. Depende de como a gente utiliza essa emoção. Isso é importantíssimo falar para que a gente não caia numa lógica esquisita que andam passando para a gente por aí, de uma positividade tóxica que diz que a gente pode controlar tudo, inclusive nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Não. A gente tem que sair dessa lógica, dessa positividade tóxica que nos engana, que só nos faz sentir incompetentes. Eu não consigo controlar minhas emoções, eu ainda sinto isso. Então quer dizer que o problema é meu, ou seja, eu estou carregando um fardo, um peso, e essa positividade tóxica, em vez de estar me ajudando, está me atrapalhando e me fazendo ver o pior de mim, me fazendo ver como sendo incapaz, incompetente, né? E por isso eu me puno, eu me culpo. Isso não é nada bom. A gente precisa desconstruir essa visão. É importante lembrar que, como uma emoção, o que a palavra emoção significa? Mover para fora. A gente sente a emoção? Não. A gente geralmente fala assim: sentiu a emoção, não tem nada demais, tudo bem. Mas não tem ninguém com maior propriedade do que Roberto Carlos quando disse que o importante é que emoções eu vivi. A gente não sente, não é uma coisa descolada. Eu senti o cheiro do perfume de Mendes quando sentei aqui. Está mais cheiroso que filho de barbeiro. Mas não é sentir, o perfume, eu senti. Emoção é uma coisa que vem de dentro de mim. Então eu vivencio. É diferente de sentir de maneira cognitiva e afastada. Não tem como afastar da emoção. Não tem como olhar de fora, você olha dentro dela, você percebe dentro dela. É curioso, porque geralmente a gente pensa em emoção e pensa como uma coisa separada da consciência, da nossa mente. Não, é coisa que a gente vive o tempo inteiro. E o tempo inteiro estamos vivendo emoções. Ainda que seja indiferença é um padrão emocional. A gente vive emoções de indiferença também. A gente às vezes vive serenidade. É o que os gregos chamavam de ataraxia, que é essa imperturbabilidade, essa serenidade. Isso também é uma emoção.
né? A gente às vezes acredita que a emoção é uma coisa separada, destacada, e não é. Vivemos as emoções. E com a ansiedade não é diferente. A ansiedade geralmente é notada quando a gente observa as mudanças que ocorrem no nosso corpo. E é interessante isso quando a gente pensa em termos de emoção. Tem duas grandes correntes dentro do olhar da perspectiva emocional na psicologia que vão tentar explicar. Uma das correntes diz o seguinte, que você percebe a sua reação emocional, toma consciência dela, ou seja, olha para o corpo, vem do corpo para a mente, e aí você percebe que está emocionado por conta da visão que o corpo lhe trouxe. O coração bateu rápido, aquele frio na barriga, deu caruara nas pernas, a mão suou, deu ziquezira, ficou meio zonzo, né? Às vezes formiga aqui as têmporas, a gente sente a boca seca, a gente gagueja. Tudo isso é forma de entender que a gente está vivendo a emoção. Só que tem outra corrente dentro da psicologia que vai dizer que é o contrário. É que você primeiro vivencia a emoção e depois o corpo reage a isso. Só que no fundo as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não dá pra gente determinar quem vem primeiro. É o ovo ou a galinha, a gente não sabe. Não dá para determinar. Então por isso a gente acaba percebendo essas duas visões como sendo complementares no final das contas. Então, na ansiedade, a gente percebe uma coisa específica que delineia essa emoção, que é o quê? O fato de que a ansiedade é o medo de um objeto ausente, é o medo de uma abstração. Será que eu vou conseguir passar naquela prova? Aí eu fico ansioso. Será que ela vai me ligar? Aí eu fico ansioso. Será que eu fiz o que deveria ter feito? Aí eu fico ansioso. Ou seja, é medo de uma abstração, é um objeto ausente. Medo é de uma circunstância real. A gente vê, por exemplo, medo de altura. Existe altura. Medo de cachorro. O cachorro está ali, estou vendo, estou com medo. Medo de elevador. Medo de... E lá vai a lista enorme, né? De cobra, de barata. A lista é gigante, a gente tem vários tipos de medos. Medo é uma emoção vivenciada como resposta autonômica, ou seja, nosso organismo responde sem que a gente controle isso. E a gente vive aquilo naquele momento por conta da circunstância ambiental que surgiu. Veio de fora, você percebeu e viveu. Enquanto que a emoção da ansiedade é vivenciada a partir de uma possibilidade, um devaneio, uma abstração, uma elucubração. A gente imagina que é possível e aí o coração bate mais forte, aí a gente sente a boca secar, a gente sente a mão suar, a gente sente todo o padrão igualzinho do medo. Só que não é medo, porque medo é de uma coisa real que está ali. Ah, mas e se eu tiver medo de ser assaltada? Isso pode acontecer também. Aí a gente vai ver que existe uma mescla das duas coisas, ansiedade e medo. E é interessante porque a gente vai gradativamente percebendo que esses padrões emocionais acabam influenciando no nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que anda na rua com medo de ser assaltada. Imagine aí, imagine uma senhora, vamos pensar aí, uma senhora por aí com seus 55 anos, 60. Ela vai andar na rua com a bolsa, olhando para lá, tem até dramatização. Olha a dramatização. Perceba, amigos, olha para mim, amigos. Olha aqui, ó a dramatização, ó. A pessoa anda com a bolsa assim, ó. Todo ressabiado. Dentro da psicopatologia a gente chama isso de atitude suspicaz. Ou seja, está ali na suspeita de que algo pode acontecer. Então você anda assim. O ladrão, que não é bobo nem nada, faz uma coisa que dentro da psicologia a gente chama de leitura fria. Ele vai fazer um scanner, vai escanear aquela área, vai dizer, opa, quem é que está dando sinais aqui de que é frágil e que pode ser uma boa vítima para um assalto? Opa, aquela senhora ali, ó, que está andando, mostrando todas as possibilidades
possibilidade de ser assaltado, passando na sua comunicação não verbal a ideia de que eu sou uma vítima ideal para você. Aí o que acontece? O medo de ser assaltada é retroalimentado pelo assalto. Ele vem, ela buscou contato, o contato veio, e aí o que acontece? Ela vai ficar com mais medo ainda de ser assaltada, não vai querer nem sair na rua. Isso acontece, a gente percebe, né? É igual a cachorro, a pessoa tem medo de cachorro, o cachorro vai atrás de quem? Daquela pessoa, porque ele sentiu o cheiro da adrenalina na pele. E aí ficou muito claro para ele que aquela pessoa é aqui, entre aspas, respeita ele. E aí ele se põe para poder deixar claro quem manda, que ele quer ser o alfa, ele quer mandar. Olha aí que interessante, né? Às vezes a gente se comporta em consonância com esses padrões emocionais. Então é preciso que a gente tome consciência dessas emoções. Claro que é preciso que a gente tome consciência de que tipo de emoção a gente tem vivido, como é que a gente tem pensado, enfrentado o mundo. Para mim o mundo é um lugar perigoso, se é, na minha visão, eu vou andar em consonância com isso. Para mim o mundo é um lugar animado, alegre, eu vou andar em consonância com essa crença. Para mim o mundo é uma oficina de trabalho, para mim o mundo é um lugar de desespero, para mim o mundo é um inferno. Como é que eu enxergo o mundo? Tudo isso vai influenciar no meu comportamento, porque as minhas crenças determinam os meus comportamentos. E as minhas emoções coadunam com as minhas crenças, elas reforçam a forma como eu encaro a vida. Então, é interessante a gente perceber essa lógica para a gente ver claramente que, sim, a mídia não é boba e sabe que a gente vive padrões emocionais. E aí ela coloca o que mais as pessoas buscam. Eu lembro na minha adolescência, que não faz muito tempo, foi anteontem, as pessoas abriam o jornal, a primeira página que olhava, qual era? A policial. Aqui na Bahia geralmente era a página 6 ou 7. E aí a pessoa abria a página e ia logo na polícia. Por quê? Porque o mal anda de tamanco de madeira, enquanto que o bem anda de sandália de plumas. A gente não presta atenção, a gente não ouve o bem, mas o mal chama atenção e a gente presta muita atenção, a gente vai, inclusive, numa atitude de precaução, de previdência, ou para que não aconteça comigo, deixa eu ver isso aqui. E aí nessa atitude as pessoas acabam prestando mais atenção nisso, e hoje a gente liga a TV no horário de meio-dia e tem que se esquivar dos esguichos de sangue, porque o tempo inteiro nos jornais a gente vai ver ali várias notícias tristes, muito decepcionantes, mas é interessante porque a gente sabe que aquilo ali é o que vende. A mídia não coloca as notícias boas, a gente não vê, a gente vê um ou outro perfil nas redes sociais que diz assim, notícias boas, notícias legais, coisas boas de saber. A gente só vê um ou outro, não tem muita coisa. Geralmente a gente vai ver nos perfis das notícias, os perfis dos jornais, as notícias ruins. Isso é um peso. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente está alimentando a nossa mente, com o tipo de informação que a gente se debruça para poder analisar cotidianamente. Marion Woodman, que é uma analista junguiana que eu gosto bastante, tem livros fantásticos, tem um determinado momento da obra dela em que ela diz: cuidado com as notícias com as quais você nutre a sua mente, porque isso vai se tornar o ruído de fundo da sua mente. Isso vai se tornar o ruído de fundo da sua mente. Então, muito cuidado. Aí eu iria dizer, já ouvi a pessoa dizendo assim: não, você quer o quê? Que eu me aliene das notícias? Eu não quero ficar alienado das notícias. Tudo bem, eu entendo, a gente precisa ter algum grau de informação, não dá para a gente ficar completamente alienado. Eu entendo, a gente vive em comunidade, em sociedade, a lei de sociedade preconiza que a gente precisa conviver, então sim, a gente precisa ter algum grau de informação.
Contudo, o problema é que a gente às vezes enfatiza por demais esse padrão informacional, esse padrão emocional, e viramos zumbis ambulantes com medo de tudo e de todos, viramos zumbis ambulantes com medo de sair na rua. Então, por isso, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente às vezes, no esforço de não querer morrer, a gente também não vive. Né? No desejo de, não quero morrer, tudo bem, eu entendo, tem que ser alguma precaução, alguma previdência, óbvio. Lei de conservação, já que a gente falou da lei de sociedade, tem a lei de conservação, a gente precisa sim de alguma cautela. Contudo, cuidado para que não seja um padrão. Não, isso é fala de privilegiado, essa também eu já ouvi. Privilegiado é que simplesmente desliga as notícias e vive a vida como se não tivesse esses riscos que existem, que são reais. Aí é interessante a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho. Será que é fala de privilegiado isso? Ou privilegiado é quem tem tempo para poder ver essas notícias? Porque quem não tem, quem tem que ganhar seu ganha-pão, passar 2 horas na condução, não tem tempo para ver esse tipo de notícia. Vai vivendo e vai seguindo adiante. Então eu não sei exatamente onde é que anda o privilégio aí, porque nos 2 lugares a gente vai encontrar privilegiados. É preciso que a gente tome cuidado com esse discurso de que eu não posso ser alienado, eu não posso ser privilegiado, porque com isso às vezes a gente se esquece da necessidade de também manter um padrão emocional saudável, porque pessoas ansiosas compram mais, pessoas com medo são mais controláveis. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não engrossar essa quantidade de pessoas que vivem sendo conduzidas inconscientemente, irracionalmente, pelos desejos e anseios de outros tantos que não sejam nós mesmos. Então, por isso é preciso que a gente desperte para perceber, até para não cair, como eu falei no início da minha fala, nessa positividade tóxica que às vezes nos vendem, como se a gente, não, estamos no Setembro Amarelo. Não pense em se matar, porque suicídio é pior, etc e tal. Pronto, maravilha, o que você falou me fez desistir de morrer. Não é tão simples assim, gente. A gente precisa ser um pouco mais realista, porque é muita ingenuidade a gente achar que basta propor uma coisa vazia, rasa, que as pessoas vão desistir de morrer. Não é assim. Primeira coisa que é importante a gente deixar claro: eu hoje em dia, depois de tantos estudos, eu já tenho estudado sobre o fenômeno de Setembro Amarelo, já pelo menos há 5 anos, já há uns 8 anos que eu preconizava e tudo mais, mas há uns 5 anos aí nessa brincadeira, eu estudo isso. E todas as pesquisas científicas sobre Setembro Amarelo têm trazido a informação triste de que Setembro Amarelo, além de não funcionar, está piorando os índices de suicídio. No mês de setembro é o mês que mais as pessoas se matam. Pois é, por quê? Porque infelizmente a fala vazia sobre suicídio vira gatilho para quem já tem essas tendências. A fala sobre isso às vezes pode inclusive romantizar. Hoje de manhã cedo recebi um vídeo de uma pessoa super bem intencionada, a intenção é muito boa, mas não é assim, é muito raso, contando a história de por que Setembro Amarelo, porque tinha um rapaz que tinha um carro amarelo, não sei o que, e aí ele resolveu se matar, ou seja, romantizando a história de alguém que decidiu morrer. E isso acaba inspirando quem já está com o pezinho virado para lá. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela. Eu sei que a intenção é maravilhosa, a gente precisa falar sobre suicídio, mas a gente precisa prevenir suicídio, que é mais importante. Isso é o mais importante. E campanha de prevenção, por exemplo, de diarreia, ninguém fica falando de diarreia. Porque a diarreia é mole, porque a diarreia é de tal jeito, é quebrada, não sei o que, é verde, ninguém fala dessa nojeira. A gente vai ver o que? As pessoas falando sobre, lave a mão, escolha bem os alimentos, lave os alimentos, tem higiene, se preocupe com onde você compra seus alimentos, como é que você compra esses alimentos, como eles são higienizados, e aí a gente vai nessa caminhada, prevenir usando o
que a gente sabe estatisticamente que é contrário aqui. Então, do mesmo modo, quando a gente pensa em prevenir suicídio, a gente precisa falar de coisas que nós sabemos que previnem suicídio. Por exemplo, emprego e renda. Precisamos falar sobre isso. A gente sabe que, por exemplo, também moradias insalubres aumentam o risco de suicídio. Então a gente precisa tratar isso. A gente sabe que transtorno mental é fator de risco para suicídio. Mais de 90% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno mental. Então, em tese, se essas pessoas estivessem sendo tratadas a contento, aquele tipo de desfecho não teria acontecido. Então, por isso, a gente precisa se empenhar por políticas públicas para oferecer saúde mental de qualidade para a população. Então, óbvio que a gente precisa pensar em termos de prevenção, levando em consideração esses aspectos macro, os aspectos micro também, óbvio, levando em conta o fortalecimento das pessoas. Doutrina espírita, a gente sabe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Suicídio é loucura, aquele item maravilhoso em que a gente vai ver que doutrina espírita previne suicídio e previne loucura. Por quê? Porque dá uma forma de encarar a vida que é diferenciada. Isso serve também para a ansiedade. Quando a gente pensa no transtorno da ansiedade, ansiedade como emoção é uma coisa maravilhosa, não tem problema ter ansiedade não. Ansiedade é normal, as pessoas têm, é uma emoção como qualquer outra, tá bom? Por exemplo, se eu vou fazer uma palestra, eu tenho algum grau de ansiedade antes da palestra, é normal, inclusive é positivo, porque pode me fazer estudar e dizer, bom, eu não vou fazer feio, então deixa eu estudar, deixa eu me debruçar sobre o assunto, deixa eu robustecer o meu conhecimento a respeito, para chegar lá e fazer o meu melhor. Ou seja, a minha ansiedade foi positiva, porque me impeliu a me qualificar. Isso é bom. Eu tenho medo de não conseguir passar no concurso público, que eu tanto sonho. Isso é bom, porque esse medo, essa ansiedade, vai me promover um esforço para que eu consiga me instrumentalizar o suficiente para conseguir o meu intento. Isso não é ruim, não. A ansiedade é bom em diversos momentos, tá? Eu quero conhecer uma garota, e aí nessa eu vou, óbvio, ficar ansioso, ficar tenso, será que eu vou falar o que eu devo falar, não sei o que, eu vou me preocupar, aí eu vou cuidar da minha aparência, vou dar uma melhorada, cortar essa barba de mendigo, vou fazer com que eu consiga ficar minimamente bem, para que a menina me olhe com algum grau de interesse. Isso é positivo, não é ruim. Ansiedade, como eu disse no começo, não é boa nem ruim, depende de como você usa ela. Se você se aprisiona na ansiedade e não consegue se movimentar, se isso te prende, aí a ansiedade é ruim, porque você travou. Porque você teve, por exemplo, uma crise de ansiedade paroxística. Nome bonito, né, cara? Nossa, crise de ansiedade paroxística. O que é isso? A gente chama de crise de pânico. Que a pessoa tem uma ansiedade tão intensa que ela tem medo de morrer. Geralmente, quem é que diagnostica crise de pânico? Cardiologista. Porque a pessoa corre para o cardiologista achando que está morrendo. E aí ele não tem nada. Aí manda para o especialista em nada. Aqui, ó, o psicólogo. Eu descobri que eu sou especialista em nada, né? Porque as pessoas chegam lá, eu não tenho nada, mas o médico mandou eu vir para cá. Como assim não tem nada? Tem alguma coisa, só que não é no âmbito orgânico, né? Então a gente precisa gradativamente desfazer essa visão equivocada sobre a ansiedade. A ansiedade não é boa nem ruim, depende de como a gente lida com ela. Se a gente retroalimenta, aí sim a gente vai ter um problema. Mas se a gente sabe administrar e aceita ela, frase de núcleo pobre de novela das 9, aceita que dói menos. Se a gente aceita a ansiedade, percebe, opa, isso aqui tem um sentido, tem uma função, tem um porquê, não é à toa, não é uma coisa solta. Então tá, entendi, vamos lá trabalhar com isso. Trabalhar para minorar, quem sabe, se for possível, o impacto disso, já que para mim está sendo muito impactante, já que para mim está sendo muito mobilizador. E com isso eu vou me robustecer, eu vou crescer com isso. Entendem? A gente precisa aprender a olhar com olhos de ver. A
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. É um versículo que eu amo. Tá lá, Jesus diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eu me arrepio. Ou seja, cuide do jeito como você está enxergando as coisas da sua vida. Preste atenção na forma como você está interpretando o seu existir. Preste atenção em como você está vendo o que acontece consigo. Olha que importante, né? Para a gente refletir. Como eu tenho visto, tudo isso vai fazer uma diferença enorme. Se eu me vejo como um aprendiz, se eu vejo a vida como um aprendizado constante, nossa, eu tenho uma outra atitude. Eu vou enxergar, como dizia Mandela, em todos os fatos aprendizados. Eu nunca perco, dizia ele, né? Ou eu aprendo, ou eu comemoro. Então, tudo é aprendizado. Carl Rogers falava isso, né? Ele dizia, os fatos são sempre amigos. Ou seja, o que aconteceu com você? Se você tiver olhos de ver, você vai conseguir enxergar aprendizado, até mesmo nas coisas mais terríveis, mas há sempre algum aprendizado. É preciso que a gente exercite novos olhares, novas perspectivas, novos horizontes. Isso faz uma diferença gigantesca. Isso faz uma perspectiva enorme. Jesus falava isso, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Ele não diz assim, pare de sofrer, que comigo não vai ter mais sofrer. Ele nunca disse isso. Ele diz, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, você vai com ele aprender a relativizar o impacto das coisas que a vida tem te trazido. Você vai aprender a exercitar novos horizontes, novos olhares, novas perspectivas, e isso vai te fazer se sentir mais inspirado na sua jornada. Pelo contrário, a gente percebe que quanto mais a gente aprende, mais a gente está digno de aprender. E com isso, mais a gente vai ter aprendizado e vai crescer sempre. Aí eu me lembro, uma determinada circunstância, eu postei na rede social do Instagram, né, uma foto comigo e de Valdo Franco, no dia que ele desencarnou. Aí uma pessoa que não é espírita, que é de uma outra perspectiva religiosa, ela disse assim, que ele descanse em paz. Eu não respondi não, porque a pessoa deu aquilo ali com um voto positivo, mas a gente que é espírita sabe que ele não vai descansar não, gente, pelo amor de Deus, que papai seja de descanso, agora que ele vai trabalhar mais, óbvio, claro. É uma coisa que eu aprendi dentro da doutrina espírita que é incrível para a gente refletir. Uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido na nossa vida, nunca mais a gente erra em paz. Não tem como, não dá. A gente sabe, mas tá tão gostoso. Mas e a lei de causa e efeito? Pô, mas deixa como tá para ver como é que fica. Mas e a lei de causa e efeito? Ou seja, a gente sabe. Então não faz sentido, mas será cobrado a quem mais for dado. Então, obviamente que a gente vai se robustecendo, vai percebendo que somos trabalhadores, e isso é uma bênção e não um fardo. O olhar muda de tal modo que a gente começa a perceber que é prazeroso trabalhar. A ponto de André Peixinho falar, né? Peixinho foi meu preceptor, ele dizia assim, eu conheci irmã Dulce, convivi com ela, e uma das coisas que mais eu aprendi com ela foi sobre o prazer de fazer o bem. Aí a gente pergunta, como assim, Peixinho? Aí ele fala, uma vez eu perguntei para ela qual era a maior dificuldade da vida dela, e ela respondeu, para mim é difícil saber até quando eu devo fazer o bem, porque eu tenho que dar espaço para os outros fazerem também, mas às vezes eu sou tão egoísta, eu quero fazer o bem, é tão bom fazer o bem que eu quero fazer, ou seja, é o egoísmo do altruísmo, né? Ela quer ser tão altruísta que ela
quer que tenha a oportunidade de fazer isso de maneira plena, que ela percebeu, ela entendeu tudo, ela compreendeu para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. Ela percebeu. Para você ver, né? O dilema dela é: mas até quando eu devo ir? Porque eu tenho que dar espaço para os outros fazerem. Aí Divaldo conta que certa feita foi visitar a irmã Dulce e ela estava já no fim da vida, né, comendo um quarto de maçã, sentada numa cadeira de madeira bem velha, a coisa bem desconfortável mesmo. Ele olhou: oi, irmã, eu vou trazer um leito para a senhora que já não consegue levantar, eu vou trazer um leito aqui para trazer doação para a senhora. Não, meu filho, fique tranquilo. Não, irmão, eu vou trazer sim, mas a senhora vai ficar nessa cadeira. Pô, meu filho, fique tranquilo, essa cadeira aqui já fechou 2 ambulatórios de doação de leite. Deixa eu com minha cadeira. Ou seja, várias pessoas viam ela com aquela cadeira e davam mais um leite, e ela ia botar no ambulatório e permanecia na mesma cadeira para poder justamente conseguir mais doação. Então, olha que perspectiva. Aí o Peixinho contava, né, que ele uma certa feita presenciou uma circunstância, né? A irmã Dulce estava já velhinha, agachada, lavando o banheiro do hospital, a latrina. Aí chegou uma estudante de fisioterapia e disse: oi, irmã, por que a senhora está fazendo isso? Alguém tem que fazer, né, minha filha? Oi, irmã, mas pelo amor de Deus, nem com todo o dinheiro do mundo eu faria isso que a senhora faz, irmã. Aí ela olhou para a estudante, olhou para a latrina e disse: minha filha, eu também não, nem com todo o dinheiro do mundo, eu faço por amor. Olha para isso, hein? Que visão! Como a gente precisa alargar os olhares para enxergar, para perceber quantos aprendizados que a vida nos lega, quantos aprendizados nós temos cotidianamente. Se perguntar: o que é isso que eu estou vivendo agora me torna uma pessoa melhor? Em que é isso que eu estou vivendo baixa a minha bolinha e me faz ser mais humilde, reduz o meu orgulho? Em que é isso que eu estou vivendo me faz ser mais generoso, mais solidário, mais caridoso, mais desapegado, menos egoísta? Com esse olhar, com essas perguntas, a gente aprende muito melhor, a gente cresce, é outra perspectiva, é outra visão. Então às vezes a gente fica aprisionado lá no futuro, achando: meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Uma vez aconteceu uma situação de saúde grave e eu fiquei com a proximidade da morte mesmo, né? A circunstância de proximidade da morte. E aí eu fui conversar com uma pessoa próxima e ela dizia assim: mas não fique com medo de morrer não, porque as coisas agora vão caminhar bem. Aí eu falei: não tenho medo de morrer não. Mas não tem não, é? Aí eu falei: não estou com medo de morrer não, acho que meu medo é de não ter vivido tudo que eu preciso viver. Meu medo é de ter perdido tempo, meu medo é de não ter aproveitado o tempo que me foi dado, meu medo é de não ter sido útil na quantidade que eu preciso. Eu vim aqui para isso. Então, se eu não estou com a consciência atinada com essa minha função, com esse meu objetivo espiritual, então alguma coisa está errada. Eu preciso realinhar as órbitas aí, né, para poder conseguir vivenciar em paz, ficar em paz com a minha consciência, em paz com o meu coração. O que eu desejo é isso, é chegar do outro lado. Obrigado, Senhor, combati o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Combati o bom combate. Eu quero conseguir chegar com essa consciência. A questão é essa, não é medo de morrer ou morrer. A gente sabe, o livro dos Espíritos fala isso, os Espíritos explicam que morrer não dói, não tem dor. Aliás, inclusive é vivenciado por muitos Espíritos como alívio e não como dor. Então o medo de morrer é o de menos. A questão é de não ter vivido tudo que eu precisava viver. Isso é, né? A gente fica às vezes preso, né, se perguntando: e se acontecer tal coisa? E se não acontecer tal outra? Isso às vezes atordoa a gente.
Inclusive a gente às vezes é uma lista de pendências ambulantes, né? Que diz que está lá no livro I Fioretti, a coletânea dos fatos transmitidos de maneira oral da vida de Francisco de Assis. Aí tem aquela parte, já contei isso aqui, inclusive aqui na casa, que Francisco estava agachado cuidando das flores, falando de Jesus para as flores. Aí chega um frei, um dos irmãos menores, e diz: Pai Francisco, o que o senhor faria se soubesse que vai morrer amanhã? Aí Francisco olha para a flor, olha para o frei, olha para a flor, olha para a mão suja de terra, olha para o frei e diz: se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu cuidaria das flores. Ou seja, ele estava exatamente onde precisava estar, consciência tranquila, em paz, por estar fazendo o que precisava fazer. Ponto. A gente não, se fosse eu ia querendo, peraí, eu vou morrer amanhã, eu não conheço Paris, eu vou ter que ir para Paris, eu vou dar um jeito de pegar um voo aqui de 8 horas, de 10 horas para ir para Paris, para conseguir conhecer Paris pelo menos. Então eu ia beijar na boca, eu ia consertar o furo do telhado para não dar esse problema, eu ia fazer um testamento com as minhas dívidas tudo, para distribuir a dívida pela família toda. Eu ia fazer uma carta para falar com aquele filho com quem eu não falo já tem não sei quanto tempo. Eu ia fazer uma forma de reconciliar, ia ligar para o meu pai para reconciliar com ele. Ou seja, a gente tem um monte de pendência. Aí eu pergunto, por que a gente não vai fazer logo então? Já que está aí a pendência, já que lembrou, Danilo foi falando a lista aí, veio um monte de coisa na cabeça. Eu faria tal coisa, eu acho que eu queria fazer tal coisa. Pois começa a fazer, faça isso. Faça, porque pendências é melhor você resolver logo. Jesus fala isso, né? Reconciliai-vos com o teu irmão enquanto estiverdes no caminho. Então é preciso que a gente resolver agora. Depois ter que voltar de novo para resolver essas pendências. Pelo amor de Deus, gente. Deixar o nome do SBC Serasa espiritual para poder voltar, para ter que pagar as dívidas que deixou em aberto. Não, pelo amor de Deus, resolve logo para poder ficar em paz com a consciência. Às vezes a gente faz isso, né? Então, vivemos no país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? Desde o estudo que foi feito lá em 2017 e atualizado, a gente sabe que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo inteiro. Então, isso é algo sintomático, né? A gente precisa parar e se perguntar: como assim o país que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, tem tanta gente ansiosa? A gente está precisando de Evangelho, né? A gente está precisando de algum outro olhar aí, porque não estamos conseguindo captar. Alguma coisa está errada, precisamos despertar para a realidade espiritual. Aí eu trago aqui algumas falas de psicografias para que a gente reflita um pouquinho, né? Inspirados inclusive pela fala de Joana de Ângeles, quando dizia que a minha aflição, a minha ansiedade não altera os meus dias, pelo contrário, tira a minha paz desde a véspera. Então a ansiedade, ficar cultivando a ansiedade, não é saudável para ninguém. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, no capítulo 42, tem um capítulo chamado, olha o título do capítulo: Aflição Vazia. Receba aí na caixa dos peitos, porque dá para pensar, é uma aflição vazia. Para que isso? Vamos lá, aí ele diz: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência. Divaldo dizia, a paciência é a ciência da paz. Então, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. A ansiedade nos inclina à enfermidade e aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização coletiva.
Olha que chamada na chincha, que saco dela. Olha que importante a gente parar para se questionar, né? Para que a gente fica às vezes preso a aflições que não nos levam a nada? A gente devia confiar mais. Precisamos confiar mais. Somos ainda muito descrentes. Precisamos confiar mais. Eu lembro de Jesus segurando a mão de Pedro no mar da Galileia, Jesus caminhando na água, e Pedro lá tentando andar. Aí quando Pedro, em vez de olhar para Jesus, que ele estava olhando para Jesus, estava andando na água. Quando ele, em vez de olhar para as vagas, ou seja, as ondas passando, ele olhou para a onda, ou seja, olhou para a dificuldade, titubeou e começou a cair. Volta a olhar para onde deve. Olha lá para o seu objetivo. Olha lá para onde você deveria não ter tirado o olho hora nenhuma. O seu foco, para onde é que você está indo, qual é o seu objetivo? É para esse olhar que você deve rumar. É para lá. É Jesus te olhando e você caminhando em direção a Ele. É isso aí. É isso aí que a gente deve fazer. Aí Pedro ouve de Jesus: homem de pouca fé. Olha aí como é importante a gente desenvolver a fé para não titubear e não afundar. Aí ele diz, aí você pulei um pedação aqui do texto, porque o texto é grande, óbvio, ainda tem mais coisa para falar. Ele diz assim: tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão. Ou seja, se você ficar alimentando ansiedade por conta de medo de acontecer uma coisa ou de não acontecer outra, você acaba facilitando que aconteça ou que não aconteça aquilo que você tem medo. É isso aqui que ele está falando. Vamos lá. De vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Atenção. Tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessária ao reajuste das energias que desastres ou erros agem desperdiçar. A gente desperdiça tanto tempo. Que a gente aprenda a usar de maneira útil. Aí lá no livro Pão Nosso, no capítulo de número 8, o capítulo já fala, no título já fala, ansiedades. E quando Emmanuel analisa uma fala de Jesus, que na verdade vem através de Pedro, o grande médium que era Pedro, e óbvio que Jesus escreveu através de Pedro algumas vezes, e uma delas foi na primeira epístola de Pedro, Epístola Universal, né? Foi uma epístola a todos os cristãos do mundo. Capítulo 5, versículo 7. Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí, hein? Está ansioso? Lança essa ansiedade sobre Jesus. Lança essa ansiedade para ele. Senhor, eu estou ansioso, me ajude. Eu confio em Ti. Expressar essa confiança. Isso é tão desafiador, mas é importante que a gente se esforce para isso, né? Conforme a gente vê lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações, né? Então, esforço, precisamos nos esforçar. Pois bem, aí Emmanuel fala: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. A gente veio aqui para ser trabalhador em tarefa edificante. Aí eu pulo um pedaço, vou aqui embaixo, quando ele diz: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro: lançar sobre Jesus. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças.
em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueça, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Essa é boa também, né? A ansiedade precede sempre a ação de cair. Joana de Ângeles, lá no finalzinho do primeiro item do livro O Homem Integral, o primeiro item é Fatores Perturbadores. Lá no final ela diz assim: encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar. Eis o seu fanal. Eu gosto dessa chamada dela para que a gente se sinta com coragem, para que a gente perceba a necessidade de viver com mais coragem. E a palavra coragem tem uma etimologia linda. Cor, de coração. Eu sei tal coisa de cor, ou seja, eu sei que está aqui no meu coração, eu sei. Agem, de agir, de ação. É a ação do coração. Coragem é a ação do coração. É o verbo do coração. Qual é o verbo do coração? É amar. Então a gente precisa agir com amor. Ter coragem para poder vivenciar todo o nosso potencial, como dizia Aristóteles, a nossa entelequia, ou seja, o que está em nós como potência, como possibilidade a ser explorada, vivenciada, germinada em nossas almas. É o que Maslow chamou de seja você o mais completo você que só você pode ser. Ou Viktor Frankl, que vai dizer que Maslow ficou um pouquinho aquém, deveria ter ido mais além. Maslow chama de autorrealização, transformar a realidade, ser o mais completo você que só você pode ser. Enquanto que Viktor Frankl, o pai da logoterapia, chama de autotranscendência. É preciso que você seja mais do que o que você é, para que algo superior se realize através de você. Ou seja, para que você consiga ser médium do amor de Deus onde quer que você esteja. Então, que as nossas ansiedades caiam por terra na medida em que nós consigamos escolher amar e agir com coragem em nossas vidas. Que assim seja.